Olá, paz do Senhor. Hoje eu vou falar do assunto sobre a questão do significado da palavra igreja. Então eu vou usar um texto para começar a desenvolver o pensamento do termo igreja. Então, vamos lá. Galinhas poedeiras são aves destinadas à produção de ovos e vivem em quintais, chácaras, sítios, galinheiros comuns, em chão de granjas, em gaiolas coletivas e individuais. Então, aqui nós vemos que o procedimento do conceito é o mesmo, ou seja, igreja significa um local onde as pessoas se reúnem e vivem constantemente num determinado lugar. Para fazer a criação de galinhas poedeiras, é a mesma coisa, porque as galinhas são aves que produzem ovos e o membro cristão da igreja tem que produzir coisas que diz respeito à palavra de Deus. E as galinhas poedeiras vivem em quintais, chácaras, sítios, galinheiros comuns e também em chão de granjas. Isso significa que a pessoa ela tem que procurar a viver desse modo dentro da igreja, para a gente poder congregar. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, está escrito assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então isso quer dizer que o nosso corpo é a igreja. O nosso corpo físico é o templo do Espírito Santo, que é o Deus Pai e o Deus Filho. Então, nós temos que cuidar bem do corpo. Fazendo uma alusão a esse fator, nós podemos considerar, no caso do assunto das galinhas poedeiras, que existe uma diferenciação. Para a reprodução, é necessário que na granja tenha presença de galos. Assim ocorre os acasalamentos e os ovos são galados. Quer dizer, fertilizados. Ou seja, na vida humana é a mesma coisa, porque para que, por exemplo, no caso da galinha,
os ovos saiam galados, fertilizados, precisa haver a presença do galo, que é o macho, junto com a galinha, que é a fêmea. E na questão humana, a igreja é o corpo do homem e da mulher. Então, na questão do casamento, a igreja representa a relação entre o homem e a mulher. Só que não pode haver adultério entre o homem e a mulher, porque no casamento existe muitos problemas referentes a estes negócios, como está escrito em Provérbios, capítulo 7, por exemplo, dando um exemplo da mulher alheia adúltera. Então vamos ler os versículos que está no livro de Provérbios, capítulo 7, que está falando desse assunto. Então, deixa eu me deslocar até lá, para a gente começar a ler. Provérbios, capítulo 7. O assunto sobre a mulher adúltera. Versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Está vendo? Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está mostrando como que a gente tem que adorar a Deus, guardando os mandamentos. O que Deus está dizendo no versículo 1 do capítulo 7 de Provérbios? Deus está chamando todo mundo de filhos. E Deus está mandando todo mundo guardar as palavras que estão na Bíblia. E Deus também está recomendando que as pessoas escondam dentro de si os mandamentos. Por que Deus usa essa palavra esconderijo? Porque se esconder significa sair fora do mundo que a gente vive. Então, para que nós possamos obedecer a palavra de Deus, nós temos que guardar os mandamentos dentro de nós. Versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive. Está vendo? Deus está falando, se a gente guardar os mandamentos, que são vários, são muitos, por exemplo, o mandamento de cuidar e de criar a criação animal para mantimento, como está escrito no livro de Gênesis, que todo homem ele tem que cuidar, criar da própria alimentação. Porque nos dias de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo falou que iria haver a marca da besta. E a marca da besta é um sistema que controla todas as coisas no mundo onde a gente vive. Então a gente não pode adorar dois senhores. Ou adora a Deus e odeia o diabo, ou adora o diabo e odeia a Deus.
Então Deus, ele atribui uma escolha que nós temos que decidir. Nós não podemos ficar em cima do muro, como está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse está escrito que as pessoas elas não podem ficar em cima do muro, no livro de Apocalipse. Então, Deus está mandando guardar os mandamentos e a lei dele, a minha lei. Como a menina dos teus olhos. Ou seja, existe o mandamento de Deus e as leis de Deus. Por exemplo, qual que foi a primeira lei de Deus? Que Deus, ele mandou fazer. Na minha opinião, na minha ótica, na minha visão, a primeira lei de Deus foi quando Deus mandou o Adão e a Eva não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, este foi o primeiro mandamento. Só que Adão e Eva, eles não cumpriram este mandamento. A lei surgiu bem depois, porque nesta época que eu estou descrevendo, que está narrado no livro de Gênesis, lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, está escrito que Deus deu a tábua das leis para Moisés, lá no monte. Acho que é o Monte Sinai, se eu não me engano. Então aí surgiu as leis e os mandamentos foram oficializados para que os homens, no caso o povo de Israel, cumprisse as leis os mandamentos que estavam dentro das leis. Daí começou este processo. Por isso que aqui no livro de Provérbios, Deus está falando assim: guarda os meus mandamentos e vive. Porque depois houve uma abolição da lei e uma destruição dos mandamentos, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7 e em 2 Coríntios, capítulo 3. Houve este negócio que Jesus Cristo, ele cumpriu. Então, por isso que nós não temos mais obrigação nem de cumprir, nem de praticar as leis e os mandamentos de Deus, mas nós temos obrigação de guardar a lei e os mandamentos. E Jesus Cristo também fez uma reforma também nos mandamentos, mas a lei, ela foi abolida. Ou seja, a gente não precisa praticar, nem cumprir, nem executar a lei, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Então, por isso que nós estamos vivos. Nós quem? Teoricamente, os cristãos evangélicos. E daí, no versículo 2 do capítulo 7 de Provérbios,
Deus manda guardar a lei e os mandamentos, como a menina dos teus olhos. A expressão menina dos teus olhos significa a coisa mais importante da sua vida, que você não está fazendo, porque você vive no mundo. Então, assista os próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo da série. Fique com Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor.